E quem evita comer certas coisas, faz isso para honrar o Senhor e também dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivamos ou se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você, que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isto que as Sagradas Escrituras dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim, e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou a cair no pecado. Feche os seus olhos, queridos. Pai, louvado e engrandecido é teu nome. Senhor, nós somos o teu povo. Somos teus filhos. E isso já foi marcado dentro de nós. O Senhor nos deu o privilégio de termos aqui um final de semana poderoso, onde, Pai, o Senhor marcou isso. Se existia alguma dúvida, hoje não existe mais. Somos filhos do Senhor. Obrigado por isso, Pai. Só que, Senhor, como toda a casa, na nossa casa aqui também às vezes, um se aborrece com o outro, ou a gente acaba tendo pensamentos e direções divergentes. Que nessa noite o Senhor possa nos dar um propósito único, que nessa noite o teu Santo Espírito venha alinhar os nossos corações e as nossas mentes naquilo que é do Senhor, para que sejamos, ó Pai, conduzidos ao centro do teu querer e da tua vontade. Transforma-nos, ó Pai, transforma-nos na nossa mente, para que possamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu fico imaginando, queridos, quando eu estava lendo esse versículo, e o Senhor falando no meu coração a respeito dessas coisas, eu falei, Pai, eu acho que eu não vou ler esse trecho. Eu vou ler um outro versículo, porque as pessoas que já me conhecem, vê eu ler um trecho desse, vai falar assim, nossa, vai vir pancada, vai vir bordoada para tudo quanto é lado. Mas não é não, queridos. Pode ficar tranquilo. A palavra que eu quero compartilhar com o coração de vocês tem muito a ver com aquilo que nós estamos prestes a viver. E nós, como igreja do Senhor, nós estamos prestes a nos encontrarmos com o Senhor na glória, para viver com Ele para toda a eternidade. Está chegando muito perto, está muito perto disso acontecer. E se nós pararmos para fazer uma análise
de tudo que tem acontecido na humanidade, a gente vai conseguir um extrato de que o inferno, ele está extremamente organizado e trabalhando de uma forma muito sincronizada para cumprir aquilo que é o propósito dele. Nós temos visto um inferno que há muito tempo, há muitos anos, vem de uma forma inteligente, coordenada, implantando uma ideologia, implantando um estilo de vida que tem se infiltrado dentro da igreja do Senhor. Eu gosto muito de assistir filmes de ação, e às vezes de guerra e alguma coisa assim. E é muito comum a gente pegar os filmes e os filmes em geral retratam muito a rivalidade entre os Estados Unidos e a Rússia. Existem ali muitos filmes que falam sobre isso, na antiga União Soviética, às vezes colocam os alemães também, aquela coisa bem, né, do socialismo contra o capitalismo, aquela guerra. E queridos, uma coisa que a gente consegue observar nesses filmes é que lá mais para frente, quando a coisa está quase para virar ali, algum general, alguma alta patente ali das Forças Armadas ali dos Estados Unidos se levantam, e ele era ali um alemão ou um russo que foi infiltrado desde a infância ali, cresceu como americano, serviu as nações e lá, já na vida adulta foi convocado ali para aquele propósito de destruir ali, de desestabilizar o inimigo. E Satanás tem feito isso no meio da igreja. Satanás, ele vem, não é de hoje, ele vem de muitos anos atrás com o propósito de destruir a humanidade. Desde lá da criação, desde lá do jardim do Éden, existe esse plano, existe esse propósito, e ele é muito bem articulado. Queridos, nós vemos hoje uma igreja que tem sido minada nas suas convicções. Nós temos visto uma igreja que tem sido minada na sua mente por ideologias. Nós temos vivido dentro de uma igreja, e eu não estou falando da Igreja Batista Central, eu estou falando da Igreja do Senhor. Nós temos vivido uma igreja que aceita tudo, que acha tudo normal. Por quê? Porque desde lá da infância foi se implantando dentro da mente das nossas crianças, da nossa geração, de que estava legal, que podia tudo, que não precisava ser tão rígido desse jeito. Sabe de uma coisa, queridos? A palavra do Senhor, ele nos fala, ele nos garante que o nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será o mesmo por toda a eternidade. O propósito, o plano, as convicções, as leis, as regras, os princípios que Deus estabeleceu não mudou. A porta que na minha infância eu escutava muito dentro da igreja e nos louvores, dizendo que a porta que leva para o céu é uma porta estreita. Eu te garanto, queridos, que ela não enlargueceu nem 1 milímetro. Ela continua sendo estreita. Só que a gente acha que pode tudo.
A gente está vivendo uma geração que não ora, uma geração que não jejua, uma geração que não busca a presença do Senhor. Nós estamos vivendo uma geração, queridos, que foge quando a gente vai falar de ensino da palavra do Senhor. Nós estamos vivendo uma geração que, se você falar que vai ter cura, que vai ter milagre, que vai ter revelação, você enche um estádio. Mas se você falar que vai falar da verdade, da palavra, da salvação, do sacrifício, da vida cristã, as pessoas viram a costa. E nós estamos vivendo dessa forma. E queridos, quando eu falo de nós não termos uma vida de oração, eu não estou falando para a gente fazer igual as irmãs da intercessão com uma facilidade tão grande. Ora aí 3, 4, 5 horas. Eu estou falando para a gente fazer como eles fazem. Mas sabe, queridos, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu nunca tive essa facilidade, vou confessar isso para vocês, nunca tive essa facilidade de orar 3, 4, 5 horas. Como que eu gostaria de ter isso, mas eu não tenho essa facilidade. O contrário, se deixar a Lucilene ora o dia inteiro e vira aí. E sabe, queridos, teve uma fase da minha vida, logo que eu conheci ela, e quando eu vi aquela varoa lá na frente, o coração bateu mais forte. Eu falei, oh, Jesus, eu preciso dar um jeito de conquistar essa mulher. E aí, queridos, eu fiquei sabendo ali que ela fazia parte da intercessão. Eu falei, eu vou lá orar também, mano. Eu vou lá orar. Nem que seja para ganhar essa mulher, eu vou lá orar. Mas, queridos, se fosse talvez nessa geração, isso não aconteceria. Porque falar, eu orar? Tem mulher sobrando por aí. Confessando, foi assim ou não foi, amor? Tá vendo? Eu ia lá, aquele hora que eu não aguentava mais, não tinha mais nem o que falar. Aí eu falei, meu Deus, essas mulheres não param de orar, eu ali, Jesus. Eu começava a pedir, falei, Deus, faz elas parar. Gente, vocês estão rindo, mas fui eu que passei por isso. E glória a Deus que ela é assim. Porque quando eu estava lá no hospital, ela não desistiu, ficou clamando e eu estou aqui. Valeu. Obrigado, meu amor. Mas, queridos, nós como igreja do Senhor, nós precisamos nos organizar dessa forma. Pastor Eli ministrou uma vez aqui sobre o poder da unidade. E ele deu 2 exemplos. E ele fez questão de falar, são exemplos que não são bons, mas que servem maravilhosamente como exemplo daquilo que a unidade pode fazer. Um dos exemplos que o pastor usou foi a construção da Torre de Babel. O propósito do coração daqueles homens era um propósito mau. Mas eles estavam conseguindo empreender naquele propósito, porque havia unidade entre eles. O segundo exemplo que o pastor Eli usou naquele dia foi o crime organizado. Gente, quer mais sucesso que o crime organizado? Os caras têm até um ministro no STF que é do lado deles, que faz parte da facção. Eu não escuto isso aqui no YouTube não, né? Senão amanhã eu estou na cadeia. Vocês escutar alguma coisa, vocês já sabem. Mas é verdade, queridos. Isso é organização.
É que nem o filme que eu acabei de falar aqui dos russos. Você acha que aquele homem está lá e se converteu agora a essa facção? Ele foi treinado desde a infância, com uma mente desse jeito. Porque ninguém, queridos, ninguém, por mais endemoniado que seja, tem umas ideias que nem esse cara tem. Ele foi treinado desde a infância para ser o que ele é hoje, para assumir o posto que ele assumiu hoje. Isso é organização, é unidade de propósitos. E a igreja do Senhor? O que nós estamos fazendo? Aonde que nós estamos tropeçando? Nós temos uma facilidade tão grande de criticar. Nós temos uma facilidade tão grande de jogar pedras, de criticar a igreja A, ou a igreja B, ou a igreja C, às vezes pela forma de falar, às vezes pela forma de vestir, às vezes pela maneira de se cumprimentar. Nós temos uma facilidade tão grande de criticar os irmãos de dentro da nossa casa. Vamos voltar para a palavra, queridos. Vamos voltar para a essência do Evangelho. Vamos voltar para aquilo que de fato importa. Aquilo que é importante é Cristo. Cristo é o centro. Ele é o exemplo a ser seguido. É Ele que deixou as orientações. Se tem alguém que nós temos que olhar e seguir os passos, esse alguém é Jesus Cristo. E Ele deixou tudo, queridos. Se você olhar toda a história de Jesus, estudando os evangelhos, você vai perceber uma coisa. Quer ver um exemplo? Gente, a gente critica o nosso governo, não critica? Sim ou não? Sim, todos nós. Se você pegar, vai ter uma hora que Jesus estava ali e os fariseus chegaram perto dele e deram uma grande oportunidade para ele criticar Roma, o governo de Roma. Lembra daquela passagem dos impostos? Lembra daquela passagem que ele pegou a moeda e falou, viu, de quem que é a imagem que está aqui? Lembra disso? Ele podia ter criticado o governo de Roma. Gente, para quem estudou um pouco de história, sabe que o governo de Roma não era um governo justo. Era um governo ruim. O povo de Israel era oprimido pelo governo de Roma. Jesus teve a oportunidade de, assim como todo mundo ali fazia, também criticar o governo. Mas ele se calou e se manteve íntegro, porque existia um propósito, existia um plano que é muito maior do que governo, um plano que é muito maior do que eu e você, um plano que nós precisamos ficar unidos, que é morar na eternidade com Cristo e arrastar o maior número de pessoas possível. Como nós lemos aqui, se tem alguém que come, não se escandalize com quem não come. E se não come, não se escandalize com o que come. Mas tanto fazendo uma ou fazendo outra coisa, faça para glorificar o nome do Senhor. Nosso propósito é glorificar o nome do Senhor. A nossa missão é ser sal da terra, é ser luz do mundo. É nós pregarmos a palavra, é nós anunciarmos as boas novas.
é nós sermos cristãos, é nós sermos como Cristo aqui na terra, seguir o exemplo, seguir o padrão, seguir a maneira que ele falava, que ele pensava, e a gente só consegue fazer isso tendo intimidade com ele. E como que se tem intimidade com alguém? Convivendo com esse alguém, conversando com esse alguém, compartilhando história, tempos, momentos com esse alguém. Que possamos ter mais momentos com o Senhor, não só na igreja, mas na nossa casa, os momentos a sós, de leitura da palavra. E agora eu termino com algo que parece clichê, mas que é extremamente necessário para a nossa vida. Que possamos colocar uma meta nas nossas vidas: orar, jejuar e ler a palavra do Senhor. Se a gente fizer isso, a gente vai evitar tanto problema. Se a gente fizer essas 3 coisas, nós vamos evitar tanta coisa ruim na nossa vida, tanto problema na nossa história, na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade. Se a gente fizer essas 3 coisas, nós vamos ver a nação brasileira ser transformada e voltar a ser reconhecida novamente como o maior país cristão do mundo. Se coloque em pé em nome de Jesus.